A palestra que será apresentada, ela é denominada um aspecto jurídico constitucional da propriedade patenteável. Essa palestra, ela foi desenvolvida por estudos realizados por mim, Marcelo Salles da Silva, e por Daniela Pagliuca do Nascimento Queiroz. Nós somos alunos do programa de pós-graduação Estricto Sensu em Biotecnologia, Inovação e Saúde da UNIAN, Universidade Anhanguera de São Paulo. Esse estudo ele foi elaborado sob orientação do professor doutor Márcio Luiz dos Santos. A proposta da palestra é o estudo da propriedade patenteável, ou seja, daquelas propriedades que podem ser patenteadas pela lei de propriedade industrial e tentar compreender um pouco do aspecto jurídico e por que foi criada a propriedade industrial ou por que ela é concedida a patente, quais são as limitações desse instituto jurídico propriedade. Quando se fala em ordenamento jurídico brasileiro, em sistema jurídico nacional, nós temos que compreender que o início de tudo dentro da nossa legislação nasce na Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal é ela que faz a previsão da existência de propriedade dentro do nosso território, quando no artigo 5º ela garante a todos que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E aí, lá no seu inciso 22, ela assegura e resguarda que a todos será garantido o direito de propriedade. A Constituição não nos explica a abrangência do que é a propriedade. A única coisa que ela nos diz é que nós teremos garantido o direito de propriedade. E no inciso 2º, ela traz a orientação de que a propriedade deverá atender à sua função social. Percebemos, então, que o exercício do direito de propriedade, que por enquanto não nos diz a Constituição qual ela não é plena, ela é limitada. Eu preciso exercer a minha propriedade sempre observando qual é a função social daquele meu patrimônio ou daquele meu bem cuja propriedade recai sobre ele. Da mesma forma, então, depois dessa orientação da Constituição Federal, o direito de propriedade ele começa a ser regulado pelo Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, que diz o seguinte: o proprietário tem a faculdade de usar, de gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem que injustamente a possua ou a detém. Nasce para o direito o poder erga omnes, o poder do proprietário de se opor a uma posse não autorizada da sua propriedade, a utilização indevida da sua propriedade, e nasce aqui para nós o conceito do que é propriedade, ou quais são os atributos do direito de propriedade, que é usar, gozar, dispor da coisa. A partir daí, então, vem o próprio Código Civil e diz, olha, cometerá ato ilícito o titular de um direito que, quando ele nos diz titular de um direito, ele coloca um direito no sentido amplo. Isso possibilita, inclusive, aplicar este conceito ao direito de propriedade. O titular de um direito que, ao exercer o seu direito, excede aos limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou mesmo pelos bons costumes. Ora, senhores, a partir de agora, nós conseguimos perceber que o direito de propriedade criado pela Constituição Federal ele tem limitações. E essas limitações nós podemos perceber em todo o modelo de propriedade. Como nós falamos, por exemplo, na propriedade que recai sobre o imóvel. Se eventualmente o detentor, o proprietário do imóvel não utilizar o imóvel e abandonar o imóvel, uma outra pessoa que venha a ocupá-la e a zelar por esse bem, poderá tirar o título de propriedade do real proprietário e transferir a ele, que é o chamado uso capião. O que é o uso capião? Um imóvel que não está atendendo à sua finalidade social,
que é a finalidade social da propriedade do imóvel, e uma outra pessoa começa a utilizar e faz o requerimento para que ela possa utilizá-lo. A mesma perspectiva podemos analisar quando nós falamos da reforma agrária. O que é a reforma agrária? Nada mais é do que o proprietário de um imóvel rural, quando não utiliza sua área para plantio ou qualquer tipo de exploração econômica, e esse imóvel ele fica com toda essa sua área de forma improdutiva, alguém que venha a ocupá-la poderá reivindicar a reforma agrária, ou seja, a divisão daquela propriedade pela ausência de utilização de finalidade social. Isso significa que ninguém pode ter a propriedade por ter. Ninguém pode ser detentor de uma propriedade para dizer que é dono e tomar conta sem atender ou sem observar quais são os fins daquela propriedade que a detém. Um dos grandes erros que se comete ao tentar explicar uma lei é quando o interpretador tenta fazer uma interpretação gramatical. O que é a interpretação gramatical? É quando o interpretador ele lê o texto de uma lei e tenta explicar o texto de uma lei por ela mesma. Quando se faz isso, corremos o risco de graves erros. Qualquer texto jurídico, qualquer norma jurídica, ao ser interpretada, ela deverá ser interpretada de uma forma sistemática. O interpretador, ele precisa ler a lei e, ao mesmo tempo, fazer a sua interpretação considerando as outras normas jurídicas existentes, em especial as normas que estão em uma posição hierárquica acima dela, como é o caso, por exemplo, da Constituição Federal. Isso significa que nós jamais vamos conseguir compreender a lei de propriedade industrial, que é aquela que fala sobre patentes, se nós não conhecermos toda a estrutura jurídica construída acima da lei de propriedade industrial. Nós não vamos entender por que a lei de propriedade industrial ela cria uma carta patente concedendo a patente ou a propriedade de uma invenção ou de um modelo de utilidade a alguém, se nós não soubermos qual é a finalidade dessa concessão. Por que a pessoa está sendo nomeada como proprietária daquela invenção ou daquela carta patente? A partir de agora, nós podemos então compreender a Lei de Propriedade Industrial. Ela nasce em 1996 e ela diz o seguinte no seu artigo 2º: a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial será o objeto dessa lei, mas sempre considerando o seu interesse social, o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. E se fará isso pela concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Isso significa que o detentor de uma concessão de carta patente, que tem a sua propriedade recaindo sobre uma invenção ou sobre um modelo de utilidade, deverá observar qual é o interesse social que recai sobre a sua invenção, sobre o seu modelo de utilidade. Qual é o desenvolvimento tecnológico e econômico esperado daquela invenção? Eu não poderia ter uma invenção sem que o titular observasse essas limitações ao seu exercício. O que significa isso? Isso significa, de forma muito simples, de que toda vez que uma carta patente for concedida e o proprietário abusar do seu direito de propriedade, ele poderá perder a patente sobre a sua invenção, sobre o seu modelo de utilidade. E isso, muitas pessoas criticam a chamada quebra de patente. Mas isso não é uma inovação ou uma novidade trazida pela Lei de Propriedade Industrial. A bem da verdade, a Lei de Propriedade Industrial, ela simplesmente replica aquilo que o sistema jurídico nacional determina. O artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial nos traz hipóteses em que a patente poderá ser licenciada compulsoriamente, também conhecida
como quebra de patentes, em que o seu titular de propriedade perderá a licença, permitindo com que outras pessoas explorem, mesmo sem a sua autorização, de forma compulsória. Então, a primeira hipótese, ela diz o seguinte: o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou, por meio dela, praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei por uma decisão administrativa ou judicial. Se ficar comprovado que houve uma utilização abusiva daquela patente, ou que houve um abuso de poder econômico por conta da utilização da patente, resguardando a titularidade com ele, poderá, por uma decisão administrativa ou judicial, o titular da patente perder aquela patente, ficando a patente liberada para a utilização. A outra hipótese é quando a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de viabilidade econômica, quando será admitida a importação. Olha só, eu crio uma inovação, um modelo de utilidade de extrema importância para a sociedade brasileira, porque será o marco de um avanço tecnológico, e eu travo essa patente na minha mão e não produzo nada. Eu não coloco esse produto em circulação no mercado. Quando isso acontecer, ao invés da minha patente estar possibilitando o atendimento de interesse social e, ao mesmo tempo, estimulando o desenvolvimento econômico e tecnológico do país, eu travo todo esse desenvolvimento. Quando isso acontecer, a patente também poderá ser licenciada. A comercialização que não satisfazer as necessidades do mercado. Uma produção muito pequena, muitas vezes para exercício de abuso de poder econômico, para colocar poucos produtos em circulação e majorar o custo pela oferta e pela demanda do produto. Ficar caracterizado produto de situação de dependência de uma patente, quando uma patente, para ser desenvolvida, precisa utilizar a minha patente. E eu, de forma abusiva, crio empecilhos à utilização da minha patente, embargo, e não faço acordo para que essa minha patente seja utilizada, para que uma nova invenção possa se desenvolver. Quando isso acontecer e eu não fizer acordo para que a nova patente possa se desenvolver, poderá a minha patente ser quebrada ou ser licenciada, porque a não concessão da minha autorização impede o desenvolvimento econômico e tecnológico do país e atenta contra a finalidade social da propriedade. Isso significa que toda vez que nós falarmos na concessão de uma patente, a ideia é preservar ao proprietário o estímulo ao investimento, o estímulo à pesquisa, a captação de recursos, para que ele tenha a possibilidade, como o próprio Código Civil diz, de explorar, de gozar da coisa, de ter a percepção dos seus frutos. É uma forma de preservá-lo. No entanto, se ao dar esses direitos a ele começar a exercer o abuso do poder econômico, ou começar a abusar do seu direito de propriedade, que não é irrestrito, a própria legislação cria a possibilidade da perda de propriedade. Isso não é uma novidade para a lei de propriedade industrial, mas isso permeia por todo o ordenamento jurídico brasileiro, porque é uma determinação advinda da Constituição Federal. Essa é a bibliografia utilizada para desenvolvimento do estudo, e o estudo foi desenvolvido com apoio do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Biotecnologia e Inovação em Saúde da União.